Muito bem, estamos de volta com o TVU Jornal desta quinta-feira. Vamos saber então como é que está a previsão do tempo para esta quinta-feira na nossa região. Segundo o portal Clima Tempo, nosso dia continua com clima seco e ameno, com a promessa de sol durante todo o dia, sem nuvens e ainda sem a previsão da tão aguardada chuva. Em Cosmorama, temperatura máxima de 31 e a mínima de 16 graus. A umidade relativa do ar tem variação de 21% até 64%. Para Paris, os termômetros têm a previsão de mínima de 17 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar entre 21% e 57%. Para a cidade de Meridiana, a temperatura máxima será de 31 e a mínima de 16 graus. A umidade relativa do ar, mínima de 20% e máxima de 58%. Em Votuporanga, os termômetros marcam a temperatura máxima de 32 e a mínima de 16 graus. A umidade relativa do ar bem baixa, entre 21% e 58%. Não se esqueça de beber bastante água, se hidratar. Para sexta-feira, os termômetros prometem a temperatura máxima de 33 e a mínima de 17 graus aqui na cidade das Brisas Suaves. Olha só, hoje é dia do escritor e nós vamos conhecer agora a história da Gabi. Ela que é uma escritora mirim aqui de Votuporanga e que vem se destacando na literatura cristã. Hoje é o dia do escritor e nada melhor para representar esse dia do que a Gabi, uma escritora mirim que representou a cidade com o seu livro O Acidente e a Ilha da Escuridão, na FEFIC. A obra literária é uma fantasia cristã e foi escrita por ela quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Desde pequena, o meu pai contava histórias para mim, histórias bíblicas, ou ele inventava de princesas e guerreiros com espadas. Então, eu sempre amei esse mundo fantasioso e tudo mais. Quando eu ainda não sabia ler, eu desenhava e contava a história para o meu pai e para minha mãe. Eu falava, ó, esse desenho aqui está acontecendo isso e isso na história. E foi assim que eu comecei a me interessar pela escrita. A Gabriela Delago conquistou uma das 40 vagas entre 130 candidatos, como escritora cristã na FEFIC, a maior feira de ficção cristã do Brasil. Uma experiência inigualável, eu diria, e a feira está crescendo cada dia mais. Então, ano que vem, a gente tem expectativa que vá 60 autores independentes e muito mais editoras, porque esse ano a Thomas Nelson estava presente, a Ciranda Cultural, a Quatro Ventos e muitas outras editoras. Foi um evento maravilhoso, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas incríveis que me ajudaram muito nessa caminhada. Essa obra literária é só o começo do sonho de Gabriela. A escrita e o evangelho entrelaçam sua vida. E pensando no seu futuro literário, Gabriela lançou um conto na FEFIC. O conto é sobre o apocalipse bíblico, onde nós temos 5 jovens. Esses 5 jovens precisam resolver dilemas internos em meio ao apocalipse. Eles querem passar o Natal juntos, só que tem 2 problemas. O primeiro é que cada um mora em uma parte diferente do mundo. E o segundo é que a nossa protagonista, ela é irmã de uma pessoa muito importante no apocalipse e bem má. O apoio familiar é muito importante nesse momento. E a mãe de Gabriela sempre segurou sua mão, o tempo todo, e ressalta a importância do apoio familiar e do incentivo à leitura. Olha, eu acho que toda mãe deve apoiar o filho no sonho dele, né? E nunca dizer que é impossível. A partir do momento que uma criança fala, olha, eu sonho em escrever, eu sonho em ser ator, o sonho da criança. Eu acho que a mãe deve falar, olha, filho, tenta que é possível. Obrigado, Júlia, pela reportagem. Parabéns aí para a Gabi e para todos. Olha só, hoje a dica do quadro Mais Verde é sobre o cultivo da bromélia. Acompanhe com a Júlia Domênesis. Vamos de dica? Eu estou aqui com a Camila Junqueira, ela que é engenheira agrônoma e paisagista, para falar sobre bromélia. Seja bem-vinda, Camila. Vamos falar aí para o pessoal de casa sobre as bromélias. Muitas pessoas estão deixando de ter essa plantinha em casa, com alguns medos. Vamos falar sobre ela. Quais são as características dela? Vamos lá.
A bromélia, na verdade, primeiro vamos falar que a gente tem a opção de bromélia tanto para sol quanto para sombra, né? E o que as pessoas começaram a ficar com muito medo por questão de dengue é porque a bromélia tem um copinho, né, que ela acumula água e ela precisa desse acúmulo de água. Então as pessoas associam esse acúmulo de água à criação do mosquito da dengue. Só que essa água acumulada ali não é uma água limpa, né? E o mosquito da dengue vai se procriar em água limpa. Essa água da bromélia tem resto de insetos que morrem ali, folha seca, então a gente não precisa ter essa preocupação de que vai ter a criação do mosquito da dengue. Se todo dia eu começar a lavar essa bromélia, aí sim isso pode me gerar uma preocupação, tá? Mas caso contrário, a gente pode esquecer um pouco isso. Tem vários estudos hoje em dia que a Embrapa já publicou e outras entidades importantes que não tem esse perigo da bromélia e a criação do mosquito da dengue. Como que eu posso então identificar qual que é a bromélia de sol e qual que é para sombra? A gente tem a maior variedade que a gente tem hoje em dia em gardens, né, em lojas assim, em viveiros de planta, são de sombra, desculpa. E a que a gente mais tem de sol é a bromélia imperial, que a gente mais utiliza, né, em projetos de paisagismo. Tem algumas outras também, mas a que a gente mais encontra com mais facilidade para comprar são as bromélias de sombra. A gente percebe a folha com coloração diferente, geralmente ela já vem com aquela flor avermelhada ou rosa, então essas daí são bromélias de sombra. Quantas vezes por ano ela dá flor e tem como estimular essa floração? A bromélia vai dar flor uma vez por ano. Então, quando ela deu essa flor, você percebeu que ela tá feia, a flor tá morrendo, a gente corta esse pendão dessa flor e a gente pode estimular essa floração que vai acontecer no próximo ano com adubação, né? Tem adubos mais específicos, voltados para a floração, e aí a gente tem que cuidar dela para que no ano que vem ela floresça de novo. E quais ambientes que ela fica bonita? Onde que eu posso colocar a bromélia? A bromélia é uma planta tropical. Então, quando eu penso em planta tropical, mesmo que ela seja de sombra, eu tenho que pensar em tanto um ambiente com mais umidade. Não adianta, então, eu deixar uma bromélia num lugar seco, né? Não fornecer essa água para ela. Um lugar com ar-condicionado o dia inteiro que fica um ambiente mais seco. Então, a bromélia precisa dessa umidade nas folhas e na raiz também. E quantas vezes por semana eu posso estar molhando? Geralmente de 2 a 3 vezes por semana. A bromélia já é uma planta que gosta mais de umidade, então eu posso sempre mantendo ela num ambiente úmido, né, o solo úmido, mas não encharcado. E quais os cuidados necessários quando as folhas estão amarelando, estão secando, ficando baixas, tem que ser tiradas? Como que é a manutenção? Sim, a gente tem que fazer essa manutenção. Conforme as folhas de baixo forem ficando mais velhas, a gente vai fazendo essa limpeza, tirando as folhas secas. A gente observa que a bromélia sempre vai soltando brotos laterais, né? Então, quando estiver soltando brotação, isso é ótimo porque a gente vai conseguir fazer um outro vaso de bromélia, mas a gente tem que esperar ele estar num tamanho razoável, né? Pelo menos 1/3 do tamanho da planta original, para a gente tirar ele dali e replantar, para fazer uma planta nova. E como que é replantar, né? Qual que é o vaso ideal? Quando a gente vai pegar esse broto que ainda está pequeno, a gente pode replantar num vaso do tamanho que está essa bromélia ali, né? Às vezes um pote 15, por aí. E depois a gente pode ir aumentando ele. Como é uma planta de sombra, geralmente, que às vezes a gente vai fazer isso, eu posso começar com um pote menor e depois eu posso ir replantando. E a terra ideal? A bromélia, a gente pode, tem sempre uma mistura, não é terra vermelha, tá? Então a gente pode fazer uma mistura de substrato para colocar ali para fazer o plantio dela. E ela vai bem aí no ambiente de sombra, ela fica bem, inclusive, até em cascatas. Sim, dá para fazer. Como ela é uma planta tropical, né, como eu falei, então quando a gente pensa em cascata, em água, tudo isso a gente pode colocar ela lá que dá certo, sim. Tá certo, muito obrigada, Camila. Eu que agradeço. Bom, gente, tá aí a dica, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. O TVU Jornal fica por aqui para você. Um ótimo dia, a gente volta a se encontrar na edição de amanhã. Tchau, tchau e até mais.